Meus irmãos, com prazer, saúdo a todos com a paz do Senhor. Convido os irmãos para abrir a Bíblia Sagrada no livro do Gênesis, capítulo 28, versículo 10 até o versículo 17, depois o 18 e depois finalizamos com o versículo 22. Gênesis, capítulo 28, versículo 10 a seguir. Os que encontraram, digam amém. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, diga uma das pedras do lugar, e fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e exposta na terra uma escada, cujo topo tocava ou atingia os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Em alguma versão diz, ou na Almeida Revista e Corrigida, em cima. E lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. 16, lê comigo. Despertado Jacó do seu sono. Repita comigo. Despertado Jacó do seu sono. Disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Amém. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Versículo 18. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra, diga, tomou a pedra, que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Verso 22 diz: e a pedra que erigiu por coluna, será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei dízimo. Meus irmãos, prazer muito grande poder estar aqui, mais uma vez no Templo Sede, louvando e exaltando o nome do Senhor. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, presidente, pastor Silas Paulo de Souza, que nos lidera na direção do Senhor. Em nome dele, agradecer o ministério que serve ao Senhor aqui no Templo Sede. Pastor Valmir, pastor Carlos Ivan, pastor Ananias, pastor Luiz Carlos, rever o pastor Vanderlei, que nós fazemos parte da Comissão Permanente Eleitoral juntos, também o pastor Davi Cirilo, qual nós também servimos a Deus na região sul, naquela época, hoje sudeste, do Conselho, e tivemos também bons relacionamentos de amizade. Agradecer a Deus por estarmos vivos na presença do Senhor, aguardando o arrebatamento da igreja. Ontem, quando o evangelista irmão Jonas ministrava a palavra de Deus, o Senhor colocou no meu coração ali essa palavra. E eu pensei que eu ia falar essa palavra lá no setor, e
imediatamente o pastor depois me procurou, falando da possibilidade de estar aqui. Ao que o Senhor me disse: essa é a palavra que você fala amanhã. Eu cheguei em casa e fui ler mais um pouco as Escrituras, e ficamos ali alguns minutos conversando, porque para mim a Bíblia é viva, ela é a palavra de Deus, e quando eu leio ela, eu desenvolvo um relacionamento com ela. Alguém diz que a Bíblia fechada é um livro, mas aberta é a boca de Deus falando. A Bíblia é a boca de Deus falando, fechada, aberta, em qualquer lugar. Em cima ou embaixo, ela sempre é a palavra de Deus. O que pode acontecer que, ao não lê-la, podemos perder as orientações divinas, mas ela não deixa de ser a palavra de Deus. E o Senhor colocou no meu coração essa palavra. Dormi com ela, levantei pensando nela, essa tarde também, meditando nela, andando, e eu quero falar aqui sobre 3 lições cristocêntricas que Jacó obteve em Betel através da pedra. Então eu quero resumir para o tema não ficar tanto antiomilético, ainda que eu não me preocupo tanto. Eu quero falar sobre 3 lições extraídas da pedra em Betel, que são reveladas em Cristo. Eu tenho observado que ultimamente muitas pessoas elas têm feito relativismo com essa Escritura. Eu vi um líder em um certo tempo dizendo que ele estava lendo só as palavras que Jesus disse. Ele estava exortando a igreja ao ensino e ao estudo da Bíblia. Ele dizia aos irmãos que os irmãos se preocupassem em ler mais as palavras que Jesus falou. Ele até insinuou uma versão bíblica cujas palavras de Jesus são ditas em vermelho. E ele transmitia a ideia de que lendo só essas palavras estava bom. Um outro já me perguntou por que estudar o Antigo Testamento se nós temos o Novo. Essa relativização faz com que muitas pessoas entendam que as Escrituras quebram aquilo que nós cremos na inspiração plena das Escrituras. As Escrituras, ela é inerrante, mas ela é plenamente inspirada. Paulo diz que toda a Escritura inspirada, ela é proveitosa. Quando Paulo escreveu, o cano sagrado não estava pronto. Então ele escreveu: toda a Escritura inspirada é proveitosa para ensinar. Mas nós temos que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela é toda inspirada pelo Espírito. A palavra inspirada no grego teopnesto fala do sopro, e este sopro é falar. Foi Deus que soprou, e os escritores, segundo Pedro, não escreveram por sua própria vontade e intelectualidade, mas o Espírito lhes inspirou de forma plena para que ela fosse nos dada, desde Gênesis e Apocalipse. Logo, desde Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada, portanto, ela é proveitosa. De maneira que tanto o antigo está no novo, quanto o novo está no antigo. É óbvio que o novo revela as minúcias do antigo, mas existem textos no antigo que ainda se cumprirá, são textos que ainda não se cumpriram. Se lermos o capítulo 49 de Gênesis, vemos textos escatológicos ali que só se cumprirão no milênio, quando Jesus instaurar na terra o reino para Israel e a igreja que reinará. Mas também nós observamos que alguns textos já foram cumpridos, eram tipos que se tornaram evidências em Cristo, que é um antítipo das Escrituras do Antigo Testamento. É óbvio que nós não queremos aqui retroceder, porque as Escrituras, ela, tanto no Antigo quanto no Novo, foca em uma personagem, Cristo. Baseado nisso, nós temos visto muitas pessoas seguir caminhos errôneos e desprezar a Bíblia Sagrada como um todo. Mas é interessante dizer que de Gênesis a Apocalipse, e aí nós temos uma história de escritura com autores diversos, o tema central das Escrituras sempre foi um.
E se bibliologicamente falando, a Bíblia é o livro de Deus, que Deus escreveu através, inspirando os homens, se o inspirador das Escrituras é o Espírito Santo, nós sabemos que o assunto central das Escrituras é Cristo. E é interessante dizer que em cada capítulo da Bíblia, independente do livro, nós podemos extrair a mensagem central, que é Cristo. E quando nós lemos a Bíblia procurando Cristo, Cristo evidencia-se nela. Porque a Bíblia não tem um outro propósito. O propósito da Bíblia é apresentar o homem à salvação. E o Salvador que propicia essa salvação é Cristo. E ainda que esteja em entrelinhas no Antigo Testamento, se evidencia quando a lemos inspirados pelo Espírito Santo. O capítulo 28 de Gênesis é uma dessas revelações que revela a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua obra e o propósito que nós devemos ter quando chegarmos ao Senhor. É lindo dizer que o livro do Gênesis é o livro do início de tudo. E aqui estamos falando do terceiro patriarca, que é a linhagem piedosa que Deus levanta, pelo qual das 12 tribos, em especial da tribo de Judá, virá o Messias. E é impressionante como em nenhum momento o Senhor Deus deixa de precisar para os três patriarcas o propósito da eleição. Vocês vão ser uma bênção para, através de você, todas as famílias da terra ser abençoadas. Então aqui nós vemos que a escolha desses patriarcas, posteriormente à nação de Israel, não é por amor a Israel, mas por amor à humanidade. É dessas pessoas que vai sair o Messias, que não é para salvar só Israel, mas para salvar toda a humanidade. E é interessante falar isso, baseado no livro do Gênesis, porque quando o Senhor Jesus pregou, Ele não pregou Mateus, Ele não pregou Marcos, Ele não pregou Lucas e nem João. Ele pregou o Antigo Testamento. E em todo o texto, Jesus provava quem Ele era pelas Escrituras. Quando Filipe saiu para Samaria a pregar, ele também não tinha o cânon sagrado como temos hoje, a Bíblia na sua completude. Mas ele provava que Jesus era o Cristo pelas Escrituras. O apóstolo Paulo também provava que Jesus era o Cristo pelas Escrituras. E qual é a Escritura? A Escritura do Antigo Testamento. E nós vemos aqui em Gênesis, e aí eu não quero justificar tanto, uma revelação, ou pelo menos 3 lições maravilhosas de Cristo. O texto e o contexto, os irmãos conhecem, a história de Jacó. Jacó é o terceiro na linhagem patriarcal que o Senhor Deus chama para, através deste, manifestar a salvação à humanidade. Porém, a palavra de Deus revela que Jacó, ele precipita. Embora ele saiba que o Senhor o escolheu, embora ele sendo o menor, a onisciência divina o escolheu para ele dar continuidade, embora Deus o rejeitasse Esaú. A expressão de que Deus rejeitou Esaú não é uma questão de pessoalizar, é uma questão do projeto. Esaú não saberia conduzir o plano. O plano de Deus era que, através do descendente de Isaque, a salvação fosse manifestada à humanidade. E Esaú dá traços de que não está preocupado em ser uma bênção para as nações, quando ele preocupa unicamente com o seu ego. Ele troca a primogenitura por um manjar de lentilhas. Manjar de lentilha é uma comida que dava para qualquer um que passava. E ele não está nem um pouco preocupado. Agora, ele dá evidências disso após a sua maioridade. Mas Deus já via isso na sua onisciência. Porque Deus não tem interesse em investir em meu ministério, o meu ministério, quando eu uso esse pronome possessivo, quando eu penso só em mim. É preciso que eu pense na igreja. Eu estou vendo essa igreja em Cuiabá investindo, mas investindo para quê? O pastor não está investindo para ele está investindo para o futuro. O projeto Timóteo é um investimento de jovem, mas para que investir no jovem? Para o futuro da igreja. É Deus dá ministério para esse propósito. E Esaú não tinha esse propósito. O propósito de Esaú era um propósito egocêntrico. Ele só pensava nele. Ele era um eucalipto que só pensava em crescer e nada mais com isso. O Senhor o rejeitou e escolheu Jacó. O Senhor transmitiu isso à mãe de Jacó.
Rebeca sabia dessa revelação, por certo também Isaque. Mas parece que Rebeca não conseguiu ser aquela mãe professora pedagógica que ensinava o filho a temer ao Senhor. E o vírus patriarcal que permeou a família de Abraão, que era o engodo, a mentira, veio mais forte. Faltando a fé, ela usa de artifício e vai organizar uma maneira de enganar seu pai. Isaque parecia querer mais Esaú, dado a visibilidade de um reino material. Essa visão sempre ela existe na igreja, quando a gente se deixa levar pela aparência, e isso resulta em mal, porque quando ela engoda a Isaque com o guisado que ela fez, e com as vestes de Esaú, de gala, e Jacó se apresenta a Isaque. Isaque pergunta: és tu Esaú, meu filho? Sim, sou. Ele diz: olha, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Ele bem está certo que alguma coisa está errada. Mas Deus trabalha na vida de Jacó, ou na vida de Isaque e de Jacó, e nisso resulta que a bênção de Deus é verdadeiramente derramada sobre Jacó. Isso prova que contra os intentos de Deus ninguém pode impedir. Mas o texto revela que isso traz uma consequência, porque Deus não quer que a sua bênção na nossa vida gere consequência. E a consequência foi que Jacó teve que sair da sua casa. E a saída da sua casa era porque ele agora estava ameaçado de morte por Esaú, que agora arrependido, em um sentido a palavra arrepender tem uma denotação mais de remorso, ele está agora irado e promete matar seu irmão. A sua mãe percebe, organiza com Isaque que o envia para Arã, aonde estão os seus familiares, para que lá ele tanto refugie e case, porque Esaú já havia misturado a sua descendência com cananeus e ismaelita. Nessa caminhada, Jacó foge de casa, e ele mesmo testemunha quando volta que ele só foi com um cajado. Ele era o herdeiro das bênçãos de Deus, ele era o herdeiro de Isaque, mas Isaque, ao que o texto indica, não enviou nenhum servo, não enviou nenhum guardião, ele foi sozinho, porque a bênção não era Isaque que podia dar, quem dava é Deus. É por isso que quem tem esse chamado, geralmente ele passa por estreito. Quem tem de Deus, quem Deus tem um propósito, terá que experimentar muitas vezes deserto, solidão, e não é porque porque alguém não te quer, porque alguém está te maltratando, é porque você precisa saber que se foi Deus que projetou, Deus cuidará de você e te dará direção segura. Nessa caminhada, Jacó precisa andar 1.250 quilômetros. 1.250 quilômetros hoje de carro já é pesado, de avião também. Imagina naqueles dias de pé. Ele vai caminhar, possivelmente 4 dias, diz alguns, ou um dia, como querem outros. E ele termina a caminhada chegando em um lugar. Aqui eu entro no texto. Quando ele chega nesse lugar, a Bíblia revela 3 coisas. O tempo, ele chega à noite, porque o sol já se pôs. Ele chega sozinho, porque ninguém chega com ele. E ao que tudo que indica, ele chega cansado. Ele não sabe o nome do lugar. Ele não sabe em que lugar ele esteja, ainda que poderia saber. Mas aqui, quando ele chega nesse lugar, a Bíblia diz que ele pega uma pedra. A história de Jacó vai começar a mudar quando, entre as pedras que ali estavam, ele pega uma pedra. O artigo é definido, ele não pegou umas pedras, ele pegou uma pedra. O texto singulariza, e ele pega essa pedra, coloca por travesseiro para dormir. Então a primeira lição é essa pedra, porque essa pedra vai gerar para Jacó mais segurança do que propriamente cômodo para dormir. Pedra não é travesseiro. Essa pedra não era uma pedra pequena, ela poderia ser uma pedra muito maior, poderia ser até desse tamanho, porque a pedra que ele usa não é para ele ficar deitado no chão, é para ele se encostar e proteger de animais, de coisas que passavam por aquela região. Logo então, a pedra aqui vai lhe proteger. Mas é interessante dizer que ele pegou a pedra e deitou. E se deitar na pedra faz entender que essa pedra estava lá.
e ela estava em meio às pedras. E ele chegou, um texto hebraico diz que ele iluminou, era noite. Como ele viu essa pedra? Então essa pedra, ele achou ela em meio a outras pedras. Ele escolhe essa pedra. Essa pedra não é uma pedra qualquer, foi ele que quis, ele fez dela o seu travesseiro. Ele, dentre as pedras, eu quero essa pedra. E essa pedra, para mim, ela tem uma lição muito importante, porque ela muito representa Jesus. Se os irmãos observarem em Êxodo capítulo 15, versículo 24, quando Israel chega em Mara, o povo começa a murmurar, Moisés clama ao Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor lhe mostrou um lenho, em outra versão, uma árvore, um galho seco que estava no deserto. Ninguém viu aquele galho, ninguém sabia daquele galho, ninguém entendia aquele galho, mas o Senhor mostrou a Moisés. E Moisés foi até o galho, ele pegou o galho, e quando ele pega o galho, ele lança na água, a água fica doce. O galho representa Jesus, porque em Isaías 53, versículo 1, ele diz que ele foi subindo como a raiz de uma terra seca, uma raiz de uma terra seca, que não tinha parecer, que não tinha formosura, e ninguém fazia nada, nenhum caso dele. Jacó viu uma pedra no meio a tantas pedras, ele conseguiu enxergar o que ninguém enxergava. Isso fala de Jesus, a pedra rejeitada, que todos olhavam para ela e nada nela via. Porque na visão do tabernáculo, o tabernáculo é muito lindo por dentro, mas por fora é uma tenda empoeirada, porque é coberta por peles de cabra. Então todo mundo que olhava só pensava uma tenda, quem olhava para ele não via nada, mas era dentro dele que estava todo o tesouro de Deus para transmitir para a humanidade. Mas veja bem o texto, a Bíblia diz que ele, chegando de noite, chegando cansado, chegando solitário, ele pega uma pedra e dorme na pedra. Então a primeira lição que eu estou sendo, que eu estou aqui é preciso em Betel, quando você chegar na presença de Deus, morrer com Cristo, porque dormir é morrer. Quando você dorme, você não faz nada. Quando você dorme, você não tem nenhuma ação. A Bíblia diz que então Jacó pegou essa pedra, colocou como travesseiro e dormiu. A pedra lhe trouxe descanso. Vale ressaltar que ele estava com medo do irmão, que poderia lhe matar. Se ele chegou até aquele lugar, seu irmão também poderia chegar. Ele está de noite, ele está cansado e ele está solitário. Mas quando ele encontra a pedra, ele deita e dorme. Só que ele só descansa quando ele dorme na pedra. Cristo é esta pedra que oferece para a humanidade descanso e paz. Mas para a humanidade receber essa paz, ele precisa se entregar plenamente a Ele. E esse descanso é oferecido porque é preciso morrer com Cristo. Diga comigo, é preciso morrer com Cristo. O texto diz que ele colocou a cabeça. É por isso que muitas pessoas não conseguem servir a Deus. A mente dele é natural, ele não discerne nada. Observe que Paulo diz em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, não crieis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Porque a mente que Paulo está falando não é a minha, é a mente de Cristo, que está ligado nessa pedra, que me traz descanso. Quando eu morro em Cristo, a primeira coisa que eu recebo é descanso. Porque Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí você fala, eu quero o alívio. Aí ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou humilde e manso, e alcançareis descanso. Porque muitas pessoas nunca encontraram o descanso que Jesus tem revelado. Ele nunca escolheu Jesus, ele nunca foi até Jesus, ele nunca foi até o lenho, ele nunca pegou o lenho, ele nunca viu a revelação. Dentre todas essas pedras, a única pedra que pode me oferecer descanso é essa, é Jesus de Nazaré. Por essa razão nunca descansaram, porque a igreja não é culto de vivos, é culto de mortos. Sim, morreram para o mundo, nasceram para Cristo.
Em Cristo nós temos duas ações na igreja. Uma é agonizar o cadáver, esse cadáver velho, não é? Que Lutero diz assim: olha, eu pensei que tinha matado o cadáver quando tinha batizado, mas descobri que ele está vivo, ele está dentro de mim, mas a única forma de eu conseguir matá-lo é em Cristo, porque Cristo está sobre a cruz, e quem está em Cristo não vive mais ele, mas Cristo vive em mim. Prossiga o texto. É preciso morrer com Cristo para receber o seu descanso. Porque qual é a fadiga humana senão o pecado? Qual é a fadiga humana senão as dores? E como desfaremos essas dores se nós não encontrarmos em Cristo o refrigério? Cristo não veio para dar cibalena para as nossas dores de cabeça. Cristo não veio colocar emplasto sobre as nossas feridas pecaminosas. Cristo não veio fazer afago no meu ego. Cristo veio matar esse velho homem, porque é só matando esse velho que ele pode te dar uma nova vida, uma vida com abundância. Prossigo, que quando ele dorme na pedra, ele consegue descansar. Mas quando ele descansa na pedra, ele também recebe a revelação. Muitas pessoas vêm a Betel ainda sem conhecer e não conseguem obter revelações, porque nunca conseguiram mortificar a natureza velha, nunca conseguiram mortificar a carne. A Bíblia diz que descansando ele sonhou, e ele sonhou e viu que uma escada era posta da terra ao céu. E ele dizia que anjos subiam e desciam por ela. Essa visão de Jacó é importante, porque ele sabia, e ele vivia dentro de um círculo cananeu, que os cananeus diziam que os deuses precisavam subir e descer na terra. E esse método era essa escada que era chamada zigurate, que era o portal que os deuses desciam e subiam. E ele sabia que no Gênesis 11, a história bíblica revela que os cananeus, os babilônicos, eles tentaram fazer isso quando construíram essa torre, e a pretensão deles era chegar ao céu. Agora, o que a gente percebe é que ele não vê o céu descendo na terra, ele vê a terra subindo para o céu. Isso é muito lindo, porque Deus está dizendo: o problema não é do céu com a terra, é da terra com o céu. E para que o céu volte a ter comunhão com a terra, é preciso que a terra construa essa comunhão. O problema é que ele vê uma escada posta. Isso fala da encarnação de Cristo, que nasceu como homem, e como homem foi a pedra angular desse caminho para a humanidade encontrar-se com o Senhor nosso Deus. É interessante que o grande problema de Babel não conseguir, um deles foram a substituição, porque o texto diz lá que eles começaram a construção e substituíram a pedra pelo tijolo. É que a pedra é natural, mas o tijolo é uma construção da cerâmica, é uma construção do homem. Então o que Deus quer revelar aqui é: olha, a intenção era boa, mas a forma é errada. Ninguém pode levar o homem a Deus senão Jesus Cristo, a pedra fundamental. Ele vê que é construído, então está falando da encarnação. Deus está dizendo para Jacó: olha, Jacó, eu tenho um plano na tua vida, eu quero te abençoar, eu vou fazer algo na tua vida, mas é por essa porta aqui. Não é correndo, não é apressado, é degrau por degrau, é degrau por degrau, é graça sobre graça, porque na graça não é importante quem chega primeiro, na graça é quem chega, porque o prêmio não é para quem começou a trabalhar 5 da manhã, para quem começou a trabalhar 9, quem começou a trabalhar meio-dia, quem começou a trabalhar 3, ou quem começou a trabalhar 5. Na graça, todos recebem a mesma exaltação, porque não foi nada pelas suas obras, foi pela obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, o texto revela que ele sonhou, e eis que a escada estava na terra, e anjos subiam e desciam. Deveria ser anjos desciam e subiam. O que Deus estava dizendo para Jacó, diz: já estou trabalhando na terra muito tempo, porque
porque anjos são espíritos ministradores de bênção para aqueles que hão de herdar a salvação. É Deus dizendo: eles estão tentando sem mim, mas eu ainda não desisti. A salvação que você recebe é trabalhar de Deus há muito tempo na tua vida. Se você puder glorificar, glorifica o nome do Senhor. Agora, interessante que quando ele vê a escada, ele vê que ela está colocada na terra ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, mas ele não perdeu sua revelação. Ele tem essa revelação, mas ele tem dentro dessa revelação, ele vê, e perto dele estava o Senhor. O texto no original não é em cima, é perto dele. Os anjos subiam e desciam, e o Senhor estava perto dele. O Senhor perto de Jacó. Não era Jacó perto de Deus, é o Senhor perto de Jacó, porque até aqui Jacó não tem contato com Deus. É Deus dizendo: eu já estou perto de você faz tempo, é que você não percebeu. Você chegou aqui hoje pensando que você chegou por causa do seu carro, pensando que você chegou aqui por uma opção. É Deus te conduzindo, porque Ele tem revelações para a sua vida, para a salvação da tua alma. Agora o texto, para mim concluir. Olha o texto diz que ele viu o Senhor perto dele, o Senhor estava perto dele. Aí o Senhor Deus se apresenta para ele dizendo: eu sou o Senhor. É interessante isso, porque Senhor aqui fala do seu poder. É a mesma expressão de Deus dizendo para Moisés: eu sou o Senhor. Senhor, eu sou o dominador, eu sou o todo-poderoso, eu sou o grande, eu sou o que sou, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Aí ele fala assim: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, Deus de teu pai, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac. E não falou: sou teu Deus. Deus se apresenta para Jacó dizendo assim: em primeiro lugar eu quero dizer que eu estou perto de você. E quem está perto de você é o Senhor. E este Senhor é maior do que a macumba, é maior que Satanás, é maior que a inveja, é maior que tudo. Ele não está perto de você porque você é bom, Ele está perto de você porque Ele é o Senhor. Aí está dizendo assim: mas eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Eu sou o Deus de Isaac. Olha que texto maravilhoso. Porque o Senhor está dizendo para Jacó, na minha linguagem seria: meu Deus, Abraão, Isaac, a gente fala de perfeição, mas Deus está dizendo para ele, revelando: sou Deus de graça, Jacó, fique em paz. Sou acostumado a receber aqui os piores, inclusive seu avô Abraão e seu pai Isaac, conheço eles. Porque você conhece o Abraão hoje, mas eu conheci o Abrão lá atrás. Você conhece o Isaac hoje, mas eu conheci o Isaac no ventre estéril. Ninguém dava nada e ninguém contava. Deus está dizendo: fica tranquilo que eu sou acostumado a receber o que não é e faço ser. Fica tranquilo que eu sou acostumado a receber quem não pode e faço poder. Eu sou este Deus, eu sou este Senhor. Talvez você está me vendo aqui olhando, pregando, mas o pastor está pregando. Deus está dizendo: eu sou Deus dele também, porque eu sei como ele chegou. Interessante que Deus não diz que sou o teu Deus. Diz assim: a escolha é tua. Você que escolhe. Por quê? Porque eu sou o Deus que transformei Abraão, transformei Isaac. Sou Deus de graça. Estou me revelando para você assim. Sou Deus de teu pai, Deus de Isaac. E não pergunta para Jacó: e você quem é? Imagina, ele chega de noite, chega cansado, chega fugitivo, e chega na casa de Deus, e Deus não pergunta para ele sua identidade, seu CPF, quem é você? Ele fala: não, eu não quero saber como você chegou, quero saber a forma que você vai sair. Levante a sua mão. O sangue do Cordeiro te purifica, o sangue do Cordeiro te justifica, o sangue de Cordeiro lava os seus pecados, o sangue do Cordeiro faz o seu nome ser escrito no livro da vida. Eu não sei como você chegou aqui hoje, flertando com o suicídio, flertando com a prostituição, escravo, frio, acabado, desvalorizado por Satanás. Quem sabe o diabo diz que você não vale nada, não vale mais nada. Jeová está dizendo: não quero saber o jeito que você chegou, vinde a mim, pode chegar perto de mim que eu vou resolver teu problema aqui nesta noite. Há uma revelação de Cristo para a salvação da tua alma. Concluo dizendo que imediatamente a isso, o Senhor faz aliança com Jacó. Aí o Senhor diz assim para ele: olha, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac. Aí o Senhor vai dizer para ele assim: ó, a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Escuta, ele chega, ele descansa na pedra.
Na pedra ele tem a revelação firme: sou Deus que transformo vidas. Mas tem um negócio, você chegou aqui correndo, mas eu quero dizer para você que a tua descendência será como o pó da terra. Como? Você soube ele? Olha, eu vou te dizer uma coisa para você, olha, vai ser para o ocidente e para o oriente. Em ti, Jacó, o trapaceiro. Em ti, Jacó, o fugitivo. Em ti, Jacó, o homem rejeitado. Em ti, Jacó, o homem que causou problema. E na tua descendência, Jacó, serão benditas todas as famílias da terra. Você crê que o drogado entra aqui drogado e sai uma bênção e um abençoador? Você crê que quem entrou aqui hoje pensando que não tinha mais solução, o Senhor Deus está revelando: através de você eu vou demonstrar a minha graça? Aí você levanta e diz: mas Deus, eu não tenho currículo, Senhor, eu não sei quem eu sou. Não tem problema, eu sou o Senhor e o Senhor está aqui para te dar salvação. A pedra traz essa primeira revelação: é preciso morrer com Cristo. Para quê? Para que você descanse nele, mas para que ele se revele o propósito dele para você. E porque Cristo não revela esse propósito para o carnal e para o natural, é que o carnal e o natural nunca serão regidos pela voz do Espírito, se não morrerem para o mundo e nascerem de novo para o Senhor nosso Deus. Mas eu concluo que imediatamente o Senhor diz assim: e eis que eu estou contigo, e eu te guardarei, por onde quer que fores. Aí Deus está dizendo assim: olha, eu estou te dando descanso, estou me identificando com você, me revelando quem é você, não quero saber, você não precisa contar a sua história para mim, eu estou te dizendo que você vai ser transformado, vai ser transformador, estou dizendo que a sua descendência vai ser abençoada, e eu quero dizer para você, você está perguntando: como é que eu vou fazer isso? Eis que eu estou contigo. Você não entendeu? Eis que eu estou contigo. Aí você diz: mas aqui na casa, né, Senhor? Diz assim: e não vou te abandonar. Sim, mas como? E para cumprir: e eu não te largo enquanto eu não fizer, não é você, enquanto eu não fizer cumprir todas essas coisas na tua vida. Levante a sua mão para o céu. Cristo cumpre em nós por causa da sua graça. Levante a sua mão bem alta e glorifique a Deus pela revelação da sua graça. É em Cristo que você consegue mortificar a carne, e é por causa dessa mortificação que você tem, é que você cultua nessa casa, nesta noite. Você cultua em Cristo Jesus, descansado, recebendo as suas revelações, certo de que nesta noite Ele está fazendo aliança com a tua alma. Segunda lição, e eu concluo: tendo ele levantado, a Bíblia diz que ele despertou. Ele levantou cedo, de madrugada, tomou a pedra, a mesma pedra, que havia posto por travesseiro, e a erigiu como coluna, e ele imediatamente vai colocar azeite sobre ela. A segunda lição que nós temos: é preciso morrer com Cristo, mas é necessário ressuscitar com Ele. Porque morremos com Cristo para que os nossos pecados sejam mortificados, mas ressuscitamos com Cristo para que a sua justiça opere em nós. Termino falando que quando ele levanta, ele desperta do sono, ele imediatamente, despertado do sono, ele levanta da onde estava deitado, onde estava sentado, e levantando daquele lugar, a primeira coisa que ele faz é confissão. E a confissão dele é: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. A primeira confissão dele, ele fala da fidelidade divina e ignorância humana. Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Ele está dizendo: Deus trabalha por mim muito tempo antes de eu existir. Sabe quando Abraão foi para o Moriá, que o cordeiro foi provido, o Senhor Deus não disse para Abraão: olha para frente, olha para baixo. O que Abraão disse? Olha para trás. Quando ele olhou para trás, ele viu o cordeiro preso. Se você ler Efésios 1:4, Paulo vai dizer que a salvação foi projetada antes da fundação do mundo. Sabe o que Deus está dizendo? O que você está recebendo aqui não foi porque você sofreu hoje, já estava preparado. Você que veio aqui nessa noite receber bênção de Deus, quantos veio buscar uma bênção de Deus?
Pois é, essa bênção você não recebe hoje, já está garantido, ó, faz tempo. Porque Paulo diz em Efésios 1:3, que é bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus está trabalhando para te salvar faz tempo, Deus está te livrando faz tempo, Deus está te ajudando faz tempo, e você precisa entender que não é sorte sua, que não é habilidade sua, é Deus trabalhando faz tempo. Agora ele testifica a ignorância humana, e eu não sabia, você não via, porque Deus está dizendo assim: a preocupação não é você ver, a preocupação é você entender. Eu não trabalho para você ver, eu não trabalho para você me colocar no Instagram, eu não trabalho para você me colocar nas mídias sociais, eu trabalho para que você seja salvo, liberto. Levante a sua mão, glorifica a Deus pelas ações anônimas de Deus. Abra a tua boca e glorifica a Deus porque você chegou aqui. Deus está trabalhando para você, você não vê, mas Ele não para de trabalhar. Você tá aqui sofrendo, mas Ele não para, Ele não olha para você. Se Deus fosse exigir glorificação por todas as ações, nós não conseguiríamos glorificá-lo, mas Ele não para de trabalhar. Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade não se viu, não se ouviu e nem se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Jesus diz em João 5:17, meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Tem trabalho para a tua salvação aqui nesta noite. Você chegou aqui para saber que Deus trabalha para você, mesmo vendo você um Jacó, mesmo sendo você um fugitivo. É aqui que Deus está revelando, e Deus não se revelou, é você que percebeu. Deus estava trabalhando por mim. E eu termino, porque a segunda revelação que você tem após ressuscitar com Cristo, você começa a confessá-lo, você começa a dizer quem Ele é. Mas a segunda coisa, você começa a testemunhar. Veja o verso 17, e temendo disse. Ele não disse temeu, ele temeu e disse. Temendo disse, reverência, quão terrível é este lugar, é a casa de Deus, a porta do céu. Ele agora não sabe, ele não é mais ignorante, e ele diz assim: olha, eu recebi descanso, Ele revelou-se para mim, Ele fez aliança comigo. Quando eu acordei, eu o confesso, mas agora eu testifico para todos que me ouvem, ainda que não tivesse presente. Esse lugar aqui, ó, é terrível. Esse lugar aqui não é lugar de comer pastel. Esse lugar aqui não é lugar de desfilar. Esse lugar aqui não é lugar da gente negociar. Esse lugar aqui não é lugar de vender e comprar. Esse lugar aqui é onde Deus desce e encontra o pecador e transforma o mais vil em uma nova. Você não entendeu? Levanta a sua mão e glorifica. Ele testifica dizendo: quão terrível é este lugar. Este lugar, ela é na verdade a casa de Deus. Ele está dizendo: isso aqui é a porta do céu. O céu se abre aqui. E o céu se abre aqui não é para condenar pecador, é para tirar pecador da condenação. O céu se abre aqui, não é para julgar Jacó, é para transformar Jacó em novas criaturas. O céu se abre aqui para projetar na tua vida o projeto que os céus têm para a tua alma. Em terceiro lugar, ele ressuscita, ele levanta, e o texto que eu estou usando é esse, a simbologia bíblica que usa é: ele ressuscita com Cristo, confessa, ele ressuscita com Cristo, testifica, e ele assume compromisso, porque ele pega a coluna, a pedra que ele dormiu, a pedra que ele sonhou, que ele descansou, ele pega a mesma pedra, coloca ela e fala: a partir de agora ela é coluna. O termo hebraico é makom, mazete, e ele pega ela e derrama azeite, ele consagra ela, ele faz dela um memorial. Todos que passarem aqui, é preciso saber que nessa pedra eu encontrei descanso, que nessa pedra Deus se revelou para mim, que nessa pedra eu fiz aliança, que nessa pedra levantei e confessei, que nessa pedra testemunhei. E todos que chegarem aqui, saiba que aqui não é a casa de um Deus, aqui é a casa do único Deus. Memória. Tenha compromisso com a cruz, não largue a cruz por nada.
É na cruz que você recebe perdão, é na cruz que você recebe salvação. Jacó faz compromisso com a cruz. Tudo dele agora, toda a vida dele agora, a memória dele é Betel, a pedra. Memória, Betel, a pedra. O que você é, Jacó? Eu sou por causa que recebi revelação na pedra. Jacó, você agora tem filho? A pedra. Jacó, agora você prega? É a pedra, é Cristo, é a cruz. Não troque Jesus por nada. Você pode levantar as suas mãos e glorificar a Deus. Diga assim: eu não vou largar a cruz. Diga bem alto: eu não vou largar a cruz por causa das lutas, porque na cruz eu encontrei algo mais forte do que as lutas. Com as mãos levantadas, ouça o que eu vou te dizer. Você parou de cantar por causa de quê? Lembra da cruz. Você parou de pregar porque lembra da cruz. Concluo dizendo que ele faz da pedra a memória, e ele termina dizendo no versículo 22: essa pedra, se o Senhor cumprir tudo isso que o Senhor falou comigo, ele não está duvidando de Deus, ele quer partilhar. Essa pedra que eu dormi, que eu coloquei como coluna para nunca mais esquecer dela, eu quero dizer para o Senhor que voltando ela vai ser casa, porque eu não quero só descansar na pedra, eu não quero só lembrar do que recebi na pedra, eu quero viver e conviver na pedra todos os dias da minha vida. Se eu estou usando a pedra para simbolizar Cristo, em Cristo nós morremos, mas em Cristo nós ressuscitamos, mas em Cristo nós mantemos a vida eterna, em Cristo Jesus. Não receba só Jesus agora, leve Jesus para a sua vida, para a sua casa, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. É me permitido fazer o convite. Onde tem alguém que quer encontrar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, sai do teu lugar agora e lança esse Jacó em Cristo, e você ressuscita uma nova vida, e saia daqui com esse Cristo, para que você mantenha a vida, o gozo que você recebeu nesta noite. Alguém para Jesus nesta hora? Levante a sua mão comigo e diga: no sangue de Jesus. Está fraco, diga: no sangue de Jesus há poder para perdoar o pecador de todo pecado. Agora, aonde está uma vida para Jesus? Venha para Jesus, venha para Cristo. Jesus nesta noite se revela como essa pedra que te dá descanso, como essa pedra que te levanta, como essa pedra que te mantém de pé. Está vindo aqui vidas para Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso. Aonde está a terceira pessoa? Reconciliando com o Senhor. Aonde está mais vidas para Jesus? Cristo quer te salvar nesta noite. Jesus quer ter um encontro contigo nesta casa. E o propósito do céu para contigo é a salvação da tua alma. Aonde está mais uma vida para Jesus? Saia do teu lugar e venha agora em o nome santo do Senhor. Você que está distanciado dos caminhos do Senhor, os céus está aberto aqui, não para te fazer arrepios, mas para te tirar das garras de Satanás, para te livrar do inferno. Igreja, clama comigo: no nome do Senhor Jesus. Há poder para quebrar as algemas que impede as almas serem salvas agora. Olha, Jesus tem poder para te libertar de todas as algemas. Venha, Jesus se aproxima de você nesta noite, está se revelando para você como o Senhor que pode mudar a tua vida, o Senhor que reescreve a sua história. Você pode ter chegado aqui um Jacó, cheio de vontade, mas sem nenhuma possibilidade, mas o Senhor Jesus nesta noite quer perdoar os teus pecados. Pastor, porque eu tenho que aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Para escapar do inferno e receber vida eterna em Cristo Jesus. Jesus está aqui nesta noite e Ele quer salvar a tua alma. Aonde está mais uma vida para Jesus? E eu creio que o Senhor Jesus pode te trazer ainda. Eu estou terminando, mas o Senhor Deus está te chamando agora. Levante a sua mão ao céu, venha para Cristo. Eu vou terminar agora. Aonde está mais uma vida para Jesus? Temos aqui vidas que reconciliaram, mas o Senhor Jesus quer te salvar agora.
Venha em nome de Jesus. Jesus quer te libertar. Os dias estão chegando ao fim, a hora é chegada, mas os céus ainda se abrem para você nessa noite, como Jacó. Ele não está se abrindo para você como Israel, Ele não está se abrindo com você como aquele que lutou contra Deus, com Deus. Ele está abrindo para você como um Jacó, desacreditado, solitário, andando. Você nem marcou encontro, mas Jeová marcou encontro com você nessa noite. Está dizendo: venha para a salvação. Venha. Está descendo alguém ali? Glória a Deus. Igreja, levante a mão. Está vindo mais uma vida ali. Irmão, tem alma sendo salva, a gente pode glorificar bem alto. Está vindo mais vidas ali. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Venha, venha para Jesus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele prepara-nos para levar ao céu. Se tem mais alguém distanciado dos caminhos do Senhor, venha. Olha, um dia eu entrei num templo, era 1996, era 2 de outubro, era véspera de eleição, tinha pouca gente na igreja, mas eu aceitei Jesus, e quando eu vim ao altar, eu não tinha nenhuma condição de ser crente, nenhuma possibilidade, o mundo reinava dentro do meu coração, mas Jesus me salvou naquela noite, e naquela noite mesmo, Jesus disse através do pastor, que me chamava para a obra, e ninguém acreditava, mas hoje eu estou aqui, pregando o que Jesus faz, porque Ele é a pedra angular de esquina, Ele jamais será movido por vento qualquer. Jesus salva e liberta, glória a Deus.